Olá, mulheres vencedoras, boa noite. É um prazer contar com a participação de todas vocês aqui em nosso encontro Mulher 40 Mais. E hoje, em nosso encontro, teremos uma conversa com a participação de uma convidada, onde vai falar a sua experiência sobre como o medo atrapalha na tomada de decisão, prejudicando a sua produtividade. Sobre produtividade, meninas, vamos verificar como o medo ele afeta nas tomadas de decisões da nossa convidada, tá? E como ela lida ainda hoje no seu dia a dia com a presença do medo, que, segundo ela, tinha como uma crença que a afugentava desde a juventude, a impedindo de crescer em todos os campos de sua vida. Mas antes de iniciar esta conversa com a nossa super convidada, vou passar para vocês, segundo a minha abordagem de atuação, um pouco sobre o que é o medo e como ele pode afetar em nosso dia a dia. Afinal, meninas, o que é o medo? O medo é uma reação, ela é involuntária, ela é natural e que nos coloca em estado de alerta e ansiedade. Ela é muito importante e ela é uma característica para garantir a sobrevivência das espécies diante do perigo. Todo mundo sente medo, né? Mas nem sempre das mesmas coisas, tá? O que causa pavor em algumas pessoas é fonte de alegria ou indiferença para outras, né? Vocês podem refletir, hein, meninas? E a história de cada mulher, ela traz uma personalidade e uma experiência, assim como a época e o local em que vivemos são fatores decisivos para definir o que causa o medo. E com base nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do Ayrton Senna sobre essa questão do medo. Tá, meninas? Eu vou dar uma lida aqui para vocês. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encara não de forma negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Isso são palavras do Ayrton Senna. Então, o medo, ele existe desde que o mundo é mundo, tá? E até com os nossos antepassados se fazia presente. E o medo, ele está presente antes mesmo de nascermos. E está em todos os momentos de nossa vida, por mais que não concordamos. Na área profissional, a gente precisamos do trabalho para o nosso sustento, sobrevivência e nossa família, é claro. Sabe aquela história de deixar de viver um grande amor com medo de não ser correspondida? Ou então de não realizar o sonho de conhecer outro país por pânico de viajar de avião? O mesmo ela pode acontecer na vida profissional. Há o receio de perder o emprego, de ser rejeitada pelas companheiras de equipe, de não conseguir, às vezes, de dar conta das metas do mês, né, meninas? De receber uma crítica do chefe, de não conquistar clientes, etc., né?
Mas muita gente vive nesse estado de apreensão que o medo traz e acaba fazendo disso um estilo de vida. E por essa razão acontece um fato muito curioso, meninas. Como o medo ele vira uma constante, e aí acaba ficando com o pé atrás por qualquer motivo, exista ele ou não, tá? Olha isso, meninas. Uma grande gerente, ela assustada, ela pode interpretar o interesse de uma funcionária em participar de um congresso, né? Com o objetivo de se aprimorar nas suas funções, como um sinal de que ela está procurando outro emprego, ou até mesmo de que ela queira tomar o seu lugar. O medo, ele traz isso. Mas não é fácil, meninas, de mudar um comportamento que ele está muito arraigado, presente em nós, né? E, e que se reflete muito em todas as áreas de nossas vidas. Mas dá para observar se você tem minado isso, se suas chances de deslanchar por pura falta de confiança nas suas próprias atitudes e até mesmo com as atitudes dos outros, né? Mas os problemas, eles precisam ganhar a dimensão de desafios a serem enfrentados, meninas, e não de enormes impedimentos para suas conquistas profissionais, tá? Então, portanto, meninas, não deixe que a insegurança se transforme em uma companheira de viagem. No máximo, ela pode ser uma placa, sabe essas placas de beira de estrada, assinalando que tem uma curva ali no meio do caminho, né? No caminho à frente. Mas que isso não atrapalhe a vida profissional e pessoal de vocês. Agora, vejamos como Sofia, a nossa convidada, vem lidando com o seu medo no dia a dia. Hoje a Sofia, ela vai nos contar como ela lida com o medo no seu dia a dia e como ela lidava antes de ter o conhecimento através do processo terapêutico que ela fez, que fez a diferença em sua vida, né, Sofia? Com Eu chamei certeza. a Sofia porque, apesar de sentir o medo, ela não deixa que ele paralise, assim como acontecia no passado. Sofia, me conte um pouco como que o medo afetou e afeta no seu dia a dia. Nos conte um pouquinho. Assim, eu tenho bastante tempo de estrada com relação a trabalhos e desde quando eu comecei a trabalhar 25 anos atrás, eu tinha uma empresa e eu trabalhava nela e as pessoas tinham medo porque eu me torno muito grandiosa dentro de uma empresa que eu me entrego bem. Então, assim, me entrego bastante com tudo que eu conheço. Então, assim, as pessoas sempre tentavam me boicotar com medo que eu conseguisse o trabalho delas. Então, assim, era um material que não era certo, a impressora que não funcionava para entregar o meu trabalho, e as maneiras com que as pessoas olhavam alguém que tentava ser grande é, queria ser grande naquela empresa, mas sempre boicotando, sempre as outras pessoas tinham medo. E nisso eu percebi que eu me separei há pouco tempo e eu percebi Hum, que me separando eu tive que correr atrás desse medo também, que era mostrando para mim mesma que eu tinha condições de chegar aonde eu poderia ir sem ter ninguém atrás de mim. hum, que experiência legal que você nos transmitiu, Sofia. Mas eu também queria saber que o passarinho me contou que recentemente você tomou uma decisão muito difícil
Ai, meu que Deus. por essa decisão envolve uma série de consequências desconhecidas para você. Assim, como que você lidou com medo para chegar em uma decisão que você considerou a mais apropriada para o momento em que você vivia? Eu cheguei a ter uma fase aonde ou eu mudava, ou eu sabia que eu já estava indo para um caminho de morte, assim, eu precisava tomar essa escolha como algo de mim. Fazia 2 anos que eu achei você na minha vida, e então, assim, que me aconselhou, me conduziu em todos os meus medos, em todas as minhas, me ajudou a chegar onde eu fui. E é o que eu digo, eu fiz uma bariátrica, meu trabalho melhorou muito, tudo na minha vida melhorou, mas também você estava lá do meu lado sempre que eu precisava, em qualquer parte da minha vida. Então, assim, ou eu morria ou eu ia com medo para a cirurgia. Então, assim, o medo estava lá comigo, tanto que eu cheguei, a hora que chamaram meu nome, eu cheguei e falei assim, gente do céu, é agora. Então, assim, e fui com medo mesmo. O meu médico estava do meu lado, toda a equipe disciplinar estava do meu lado e disseram: você vai conseguir. E já foram 35 quilos em quase 3 meses de bariátrica. Parabéns, Sofia. E outra coisa que eu queria saber, né, que nós queremos saber, hoje você arriscaria ou você tomaria uma decisão em outra área de sua vida, como você tomou em questão da sua saúde, Com mesmo certeza. que essa questão gerasse dúvidas sobre a decisão a ser tomada? O que que acontece? Eu sou especialista em gastronomia. Então, assim, Uhum, com a pandemia, o mercado em si estagnou e só acontecia o delivery. E eu não tinha condições de ter um delivery dos risotos, das coisas que eu fazia como food truck. Então, assim, eu já tinha uma profissão há 25 anos atrás, que era de eletrônica. Peguei uhum. e, com muito sufoco e muito medo, achei que eu não iria conseguir. Então, assim, eu peguei e troquei a minha profissão na pandemia. Eu fiz 8 cursos em 6 meses e realmente, assim, o que eu era uma pessoa que não sabia nada daquilo, hoje eu me tornei uma especialista naquela parte de programação de computadores. Parabéns, Sofia. E hoje, assim, como seria a sua vida se seus medos não a impedisse de realizar seus sonhos? Muitos medos que eu já tive na minha vida, eu consegui superar eles. Eu ainda estaria casada se eu seguisse o medo. Eu ainda estaria casada, esperando que os meus filhos fizessem 18 anos, que uma família linda, bonita, feliz do Facebook estaria lá sorrindo, e o quanto eu sofria atrás disso, que era terrivelmente é, assim, de tudo que você pudesse imaginar do que eu estava sofrendo. Então, assim, o medo fez com que eu evoluísse, com que eu me sentisse dona de mim mesmo, com que vai com medo mesmo. Não, não adianta assim você chegar e dizer assim, não, eu não vou para esse lado porque eu não sei inglês para ir para os Estados Unidos, não sei francês para. Eu fui para a França e eu cheguei lá, eu não sabia me comunicar e me comunicava no ou, 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 e depois o meu inglês saiu. Então, assim, vai com medo mesmo, para onde você tiver que ir. Ai, que legal, Sofia. E agora, a última pergunta. Você mudaria de emprego ou profissão se o medo não fosse um empecilho? Sim, eu acabei. Quando começou a pandemia, eu cheguei para mim mesma e falei assim: o que vai ser da minha vida sem a gastronomia? E fazendo uma bariátrica ainda, que eu não consigo comer tudo que eu comia antigamente. Então, assim, o medo realmente me levou a mudar completamente a minha vida. E cada dia que passa, eu me sinto mais realizada na nova profissão que eu peguei,
que eu voltei a ter, né, que era da eletrônica, e, e com a bariátrica foi realmente uma vida nova e divorciada também, não é porque, assim, depois dos 40 anos a gente sempre pensa algumas coisas que a gente tem que ter da vida, né, porque a gente pensa que já está na metade da vida, então, assim, não quer dizer que você tem que se divorciar, que você tenha que trocar de profissão ou qualquer coisa assim. O importante é você estar lá e dar o seu melhor, e se tiver alguma coisa de errado, ir lá e trocar a maneira com que você enxerga a vida. Ah, se você quer fazer uma especialização, não tenha medo de fazer a especialização, vá, faça e seja feliz com relação a isso. Ai, que bom, Sofia. Eu agradeço pela sua Oh, presença. Foi muito bom conversar contigo. Foi muito obrigada, bom, amor. assim, você ter contado um pouquinho, compartilhado um pouquinho da sua história, sabe? Eu acho que, assim como você, milhares de mulheres também já passaram por essas situações, né? Então, eu tenho certeza que muitas estão se identificando com o seu depoimento. Assim, Muito muito obrigada. obrigada pela sua presença, tá, Sofia? Você também, E sempre que aí, precisar, conte comigo. obrigada, Sofia. E Um aí eu beijo. gostaria de saber se vocês gostaram do conteúdo que eu passei para vocês, me dá um feedback, e até a própria Sofia. Sim, com certeza, é uma coisa assim que a gente sempre, o medo já existe dentro de nós, né? E é o medo é um mundo desconhecido, então a gente tem que abrir aquela porta e ir com vontade e não deixar com que a sua capacidade seja menos influenciada do que a vontade de ganhar, né? Não tem assim não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Verdade, Sofia. Mas muito obrigada, meninas, pela experiência de hoje. Eu gostei muito da nossa interação. Supriu todas as minhas expectativas, espero que pela essa busca de conhecimento. E dentro do possível, eu estou aqui para auxiliar vocês, tá? Com certeza a gente vai interagir ainda mais com os nossos conteúdos que vou disponibilizar através dos nossos encontros semanais, tá bom, meninas? Muito Boa obrigada, amor. noite, Boa muito noite. obrigada pela presença de todas vocês aqui, tá? Um grande abraço. Beijo. Beijo, tchau! Tchau.